Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte da entrevista com Rafael Gustavo, que é ator, diretor, escritor, professor e várias outras coisas. Agora a gente vai falar um pouco sobre, Rafael, você falou anteriormente sobre as suas participações, né, na Monstev, sobre os grupos que você participou, o Clube 21, na época não era Clube 21, era os Meninos Rebeldes, né, do Kaique, o grupo que tinha a direção do Marcelo Santos, e a sua transição para ser experimental. Você estava falando sobre aquela questão do teatro de laboratório, né? Isso. Que você vai para ser experimental, atraído por essa proposta, né? Mas que você já tinha essa vontade de fazer. E qual foi o impacto que você teve quando você chegou na CID? Finalmente você estava tendo a oportunidade de fazer aquilo que você queria, que era o teatro de laboratório. De certa forma foi meio frustrante, porque eu esperava que eu ia apanhar, eu esperava que eu ia passar por todas essas baterias de exercícios que as pessoas diziam que na CID experimental fazia, né? Eu não sabia onde estava a caixa de agulhas, que nunca mostraram, eu não sabia onde estavam os baldes d'água. E aí para mim primeiro foi aquela surpresa, né? De ver que era um processo completamente diferente do que as pessoas dos outros grupos fantasiavam em relação à companhia. Então, por mais engraçado que pareça, teve esse choque meu de entender que não é tão pesado quanto as pessoas colocam e que era muito bem justificado. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu participei não teve nenhum laboratório, porque eu estava fazendo a substituição de um ator em Monólogo para Três, que desistiu antes de um festival importante, que era o FETEAG de Caruaru. E aí eu entrei para fazer a substituição de Williams, mas era 2, 3 dias antes da apresentação. E era um personagem que abria e que fechava o espetáculo com bifes de texto. E eu lembro de César chegando na Praça da Matriz dizendo: ó, o texto é esse aqui, decore e tem ensaio mais tarde. Isso era tarde e eu tinha que decorar para a noite. E aí foi uma aventura, mas foi muito significativo ver aquele elenco pela primeira vez, que estava fazendo um espetáculo que tinha também um tema do nazismo como pano de fundo, uma trama psicológica, mas que o elenco tinha passado por dança de salão para aprender tango, porque a sonoplastia era tango, de que aquele elenco teve que aprender com alguém que era alemão a falar trechos do espetáculo que eram escritos em alemão. E que eu ficava muito envolvido e muito apaixonado por esse tipo de teatro. O teatro de mesa, o teatro de pesquisa, o teatro de preparação. Então aquilo para mim era uma oportunidade que quando eu recebi esse convite pela segunda vez, aí já não tinha as amarras dos diretores. Eles também, aí Edinaldo disse: aí é você que sabe, já que é a segunda vez. Então eu aceitei o convite, fiz essa substituição e me fascinei por esse trabalho do teatro, que eu acabo dividindo hoje em dia nas minhas palestras e aulas e oficinas, os cursos que eu faço, de fazer as pessoas entenderem também os tipos de teatro. Não é fazer teatro num contexto geral. Existe o teatro comercial, existe o teatro experimental. Eu chamo de experimental esse teatro da preparação. E às vezes eu não gosto que eles se misturem e se confundam, até para que a nossa plateia, essa formação de público, vá aos dois, ou entenda o que melhor eles gostam de assistir, o que mais eles gostam de assistir. Senão não precisa escolher, que vá aos dois, mas sabendo o tipo de trabalho diferente que é feito em cada tipo de teatro. Então esse é o teatro que me fascina. Eu não gosto da frase... Tem uma frase que não tem sentido, mas ela diz: todos os teatros são o meu teatro. Não, mas não são mesmo. Tem teatro que não é o meu teatro. E eu super respeito. Eu comecei a entender que o teatro, que eu passei por ele, o teatro de personagens rápidos, de personagens de efeitos, de textos decorados e cenas marcadas imediatas, o teatro que me coloca na aventura de fazer as animações das festas, o teatro que me coloca para fazer os clássicos. Eu passei por essa escola e ela foi maravilhosa para formar o que eu sou. Então, mesmo que eu faça parte da CIA experimental de teatro, desse teatro experimental, eu não posso negar que uma base que foi construída para esse ator hoje, para esse artista hoje, tá lá no grupo Rebelde, está lá no grupo Vidarte, está lá no grupo
que não tinha nome, era o grupo escolar do primeiro espetáculo, tá lá nessas oficinas que eu tive, tá lá nos clubes de carnaval que eu saía de personagens, tá lá nas animações de festas e de lojas que eu fiz. Então tudo está consolidado nessa base. Então eu respeito todos os tipos de teatro, mas esse do experimento, do laboratório, da preparação é o que me fascina, porque ele faz com que eu tenha um mergulho muito mais profundo quando eu vou montar um espetáculo. E a CIA faz 15 anos, essa história faz 15 anos, da entrada desse espetáculo, que foi Monólogo para Três, para hoje, essa história faz 15 anos. Nossa, mas nos outros você transitou tão rápido, 1 ano em um, 2 anos no outro, e como nessa companhia você fixou? Por isso que eu já expliquei, e pelo fato de que até hoje eu vejo na minha direção, nos meus colegas, na nossa trajetória, ainda aquela paixão de saber que tem muito mais a se aprender, muito mais a se desbravar, porque cada espetáculo é um universo completamente diferente. E aí a gente mergulha com um novo laboratório. Então as técnicas dos baldes, das tapas, das agulhas, ela não vai seguindo aí, se é que existem e não existem, elas não seguem para todos os espetáculos, não. Cada espetáculo é uma aventura completamente diferente, como está sendo esse novo. Existe uma metodologia, né? E aí eu faço uma pergunta que eu queria que você respondesse no sim ou no não, porque dentro do que você falou sobre experimentar, sobre essa sua experiência, sobre o que a sua carreira, como você falou, foi basicamente experimentos, né? Isso. Então nada mais justo do que você estar lá se experimentar. Teatro é ciência. Teatro é ciência. Sim. É para responder só com sim ou não, né? É tão difícil dizer sim ou não, porque sim, por quê? Não tem como não ser ciência, não é só sensação, não é só ir pro palco, não é só decorar, não é só imaginar personagem. É um maquinário no nosso corpo que inclui a nossa disposição física, que inclui novas descobertas dessa musculatura, dessa desenvoltura desse alongamento, dessa voz, dessas projeções de voz, dessas articulações, desses estados emocionais que cada personagem tem, que nem sempre combinam com o seu. Então é uma ciência, sim, é uma ciência, é uma ciência. Eu diria mais, né? Teatro ele tem método, ele tem multidisciplinaridade, né? Você estudava tudo para fazer teatro. Por isso que é importante dizer para os que se interessam em entrar no teatro, que estão assistindo e querem fazer teatro, que eles pesquisem, descubram, assistam coisas como esse canal e esses vídeos para entenderem o que é que os fascina nesse ambiente do teatro, né? A gente tem escolas na cidade de teatro, a gente tem uma máquina teatral que emprega e que dispõe de várias pessoas. A gente tem a CIA Experimental, que fazemos no Galpão, na minha casa Galpão, oficinas, cursos, a cada ano com uma galera diferente e que a gente vai formando assim, né? Um modo de dizer. E agora eu vou fazer uma pergunta interessante, Rafael, que a gente fazia um espetáculo em 2007, Suástica de Sangue, né? Onde a gente achou que estava bem preparado, né? Para fazer uma mostra, a gente queria fazer um bom espetáculo, a gente achou que ia impactar, o tema era interessante, a montagem também. Mas ela foi impactante de outra forma, talvez para mim, aquela Mosteve. Mas eu, não só usando de exemplo aquela Mosteve, mas o que a Mosteve lhe proporcionou de experiência e de ganho, que ajudou na sua profissão hoje, tanto como escritor, tanto como ator, tanto como professor educador. Muito importante isso, porque a Mosteve ela é um espaço de culminância importante na cidade, porque a gente não tem teatro mesmo, espaço físico, e a gente não tem a oportunidade de movimentar essa plateia para um lugar de culminância fora a Mosteve. Então, durante todos esses anos, a Mosteve foi esse espaço, esse lugar de culminância, e a Mosteve também foi um lugar de observação. A gente aprende muito na arte observando, assistir o outro, ver o espetáculo do outro, é uma aula tão grandiosa quanto preparar o seu próprio espetáculo. Então a Mosteve ela trouxe essa possibilidade de observar espetáculos do Recife, do Cabo, Caruaru, de várias outras cidades, o pessoal de Igaraçu. E isso pra gente foi uma aula, isso pra mim foi uma aula muito grande. Eu já estive na Mosteve levando meus alunos, então quantos e quantos alunos não foram para a Mosteve, nem que tenha sido por uma experiência apenas. Então acho riquíssimo isso, essa possibilidade de espaço de culminância para tantas gerações que vão surgindo aí para conhecer o teatro de alguma forma. E quais são
as suas referências no teatro? Eu sei que também você é escritor, mas o interesse maior na... Ah, claro, isso é uma coisa muito importante, as referências. Eu não vou dizer uma específica, mas eu cresci acompanhando o trabalho do grupo Vertigem, o tipo de preparação que o Teatro Galpão faz, vindo muito mais para cá, o trabalho maravilhoso que o Poste Soluções Luminosas faz no Recife. Eu tenho como referência eles porque a gente fez um processo de preparação física e antropológica para a Última Cólera e que foi muito intenso e eu devo muitas das coisas que eu aprendi. Não posso esquecer também da Fiandeiros, que faz um trabalho maravilhoso, pedagógico com alunos. Não posso esquecer do Magilute, que é um isqueiro aceso o tempo inteiro para você ver as possibilidades de uma galera que trabalha exclusivamente com isso. E essa é uma diferença também. Você tem suas referências, mas ela não é por uma prática constante, porque a gente faz parte de uma cidade, de um movimento em que a gente tem que ter nossas profissões fora do teatro para poder manter a nossa arte. Então, se fosse algo dentro do próprio teatro, com certeza nossos voos seriam muito mais altos. Mas naquilo que a possibilidade do dia a dia permite, a gente vai fazendo isso. Então, essas são algumas referências. E é assim que nós terminamos a segunda parte da entrevista com Rafael Gustavo.